2 vezes na vida eu passei um apuro com esse negócio de sol, que eu fiquei, uma das vezes, parecendo uma sardinha pouco antes de ser frita. A gente passa ela na farinha de trigo, certo? A Agnes teve que me passar na maisena. E ela precisou de umas 4 caixinhas para cobrir tudo. Uma vez muito criança, eu nem lembro muito bem os efeitos daquilo, mas eu fui para a praia, não sei se por descuido da minha mãe, mas eu também moreninho, né, do jeito que sou, assim, qualquer sol já me machuca, e eu voltei para casa criança muito machucado. Mas na fase adulta, já namorando com a Agnes, né, isso tem 21 anos, a gente fez a conta ontem, né? Uau! Aliás, eu tenho uma filha que ontem ficou maior de idade, a Mariana. Parabéns, filha. Ficou vermelha. Vai brigar comigo depois, eu aposto. Fez 18 anos. Cara, eu tenho uma filha de 18 anos. Estou velho. Fico imaginando meu pai falando, eu tenho um de 41. Se você está velho, imagina eu. Mas enfim, a gente namorando, a gente foi para um clube aqui no interior de São Paulo. E ela pediu para eu passar protetor. Eu falei, que protetor que nada, está nublado, não tem nem sol hoje. Mas o meu caso de melanina é tão grave que eu voltei para casa com queimadura, acho que até de 2º grau. Tinha bolha na canela. Por isso que ela precisou comprar 4 caixinhas de maisena e ficar alguns dias me untando com aquele negócio lá. Hoje, a coisa que eu mais faço é correr do sol. Até porque na família a gente já teve algumas incidências aí de câncer de pele. E a gente sabe que o sol hoje é muito diferente do que era 50, 100 anos atrás, porque a nossa atmosfera também não é mais a mesma, então o sol queima. E aí, pensando num nome para dar para essa mensagem hoje, eu pensei em fator 70, porque é o protetor solar mais forte que tem, né? Fator 70. Como viver uma vida debaixo do sol. E Salomão escreveu um livro, o livro de Eclesiastes. Ele já com a idade muito avançada, velhinho, perto do final de seus dias. Imagina quanto nessa fase da vida Salomão não era mais sábio do que no dia em que na sua juventude ele orou e pediu ao Senhor que lhe tornasse sábio para que pudesse guiar ali o povo de Israel como um rei. Ele havia assumido o trono de Israel no lugar do seu pai Davi, e Deus disse a ele em sonho que ele poderia pedir qualquer coisa, e Salomão pediu para que se tornasse mais sábio, isso jovem. E de fato a sabedoria dele ganhou muito destaque, muitas pessoas de outras nações vieram a ele para se aconselhar com ele, para ver, para vivenciar alguma experiência com aquele rei cheio de sabedoria que foi acumulando riquezas e, enfim, levando a nação de Israel a um outro nível maior ainda do que o pai já tinha feito. E se nessa pouca idade já era tão sábio, eu acho que a gente pode dizer que no final da vida a sabedoria dele de fato se tornou algo incomparável para os seus dias, e Deus mesmo disse que não haveria homem mais sábio do que Salomão foi. Então a gente precisa aprender muito com os conselhos deste homem. A gente pode fazer isso lendo suas histórias nos livros de crônicas, de reis, mas também as coisas que ele escreveu em Provérbios e também, de maneira especial, em Eclesiastes, já no final da vida. E eu penso, está num momento hoje muito propício para pensar algumas coisas que Salomão, enfim, descreveu no livro de Eclesiastes, justamente por causa dessa época que a gente está vivendo, de encerramento de um ciclo, encerramento de um ano. Não é como o Rafa falava aqui, é um tempo que a gente, se não faz, pelo menos deveria fazer um balanço da vida, olhar para aquilo que aconteceu esse ano, as promessas que a gente fez em janeiro e não cumpriu. Eu, por exemplo, imaginava que ia chegar esse ano aqui uns 10, 12 quilos a menos. Eu cheguei com 15, 18 a mais. Muita coisa deu errada no meio do caminho, né? Joelho com problema, dieta que não deu certo. Enfim, a gente começa a aproveitar esse tempo para fazer promessas e resoluções de ano novo, buscando talvez coisas extraordinárias para a nossa vida, fazendo promessas para nós mesmos ou para outras pessoas, né? Prometendo para a esposa ou para o esposo, não vou ser mais assim, agora eu vou ser de outro jeito, fazendo promessa para filhos, enfim, para si próprio, com coisas extraordinárias.
A gente fica pensando, por exemplo, vou usar o meu caso, pensando aqui em dezembro, começa dezembro, já é aquela cruz do gordinho. Você fala, meu Deus, é muita comunhão, é muita formatura, é muita célula para visitar, tudo vira churrasco, tudo vira pizza, tudo vira festa. Eu já sei, em janeiro eu começo uma dieta. E aí eu fico pensando nas coisas que eu vou comer em janeiro e eu relaxo com as coisas que eu estou comendo agora. E aí a gente fica fazendo essas promessas, buscando algo extraordinário e esquece que muitas vezes a beleza da vida está naquilo que é comum. Naquilo que a gente faz exatamente igual todos os dias da nossa vida. A gente, alguns gostam de rotina, outros não gostam de rotina, gostam de uma vida mais agitada, menos planejada, outros não gostam das coisas mais certinhas, mas você gostando de rotina ou não, planejando ou não, o fato é que por muitas distrações a gente vai perdendo o foco das coisas mais simples, mais comuns, as mais ordinárias, buscando aquelas extraordinárias. É como o Rafa estava dizendo aqui, não tem problema nenhum a gente desejar ter mais do que de fato a gente tem. O problema é que estas coisas, desejar essas coisas em si mesmas, elas produzem mais prejuízo para a nossa vida do que lucro. São mais prejuízo do que fonte de lucro. Todas as coisas, a Bíblia nos ensina que o Pai das luzes, Deus, Ele é o doador de toda boa dádiva. E que debaixo do céu, tudo que Ele fez para o nosso deleite, para o nosso prazer, para o nosso uso. Então, se por um lado buscar coisas, apenas pelas coisas, nos traz mais infelicidade e mais distanciamento da realidade, como é que a gente pode fazer deleite destas coisas, que em si são boas? Aliás, em si não são nem boas nem ruins, é o uso que a gente faz delas que determina como elas podem ser benéficas ou maléficas para as nossas vidas. Mas como fazer uso destas coisas que Deus tem nos dado? E a gente encontra um caminho na palavra. É Deus que fez estas coisas, todas elas, para a nossa alegria, para o nosso deleite, para o nosso prazer. E sempre que fazemos escolhas, nós devemos fazer escolhas de maneira que aquilo que a gente pensa, planeja, projeta, deseja, conquista, possa honrar a Deus e possa glorificar a Deus. A Bíblia é clara, irmãos. Quer comais ou bebais, se é para comer ou para beber, façam tudo para trazer glória para Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E é essa tensão que Salomão vai experimentar ao longo de toda a sua existência. Se a gente fizer uma análise mais fria e menos romântica sobre a vida de Salomão, a gente vai perceber que ele viveu muito mais descolado da vontade de Deus para a vida dele do que dentro do propósito da existência dele. Ou seja, ele fez mais mal do que bem. E a gente pode aprender com os conselhos dele justamente por isso. Ele não foi um rei tão bom quanto ele deveria ter sido, pela sabedoria que herdou de Deus. Ele não foi tão justo como ele poderia ter sido, e não alcançou o potencial que ele poderia ter alcançado, como Deus tinha planejado. No entanto, a gente pode aprender com esse homem, tanto que aprove o Espírito Santo fazer com que muitas das experiências dele estivessem registradas aqui na Bíblia para o nosso aprendizado. Com o que ele disse, com o que ele fez e também coisas que nós não devemos fazer justamente porque ele fez e viu que não levou para lugar nenhum. E aí eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. No primeiro capítulo, Eclesiastes, se você abrir a Bíblia no meio, assim vai cair em Salmo. Aí você vira algumas páginas, Provérbios e mais um pouquinho, a gente já está em Eclesiastes. Aliás, deixa eu te dar uma dica. Se você quiser terminar esse ano aqui lendo esse livro de Eclesiastes, que é um dos livros conhecido como Sabedoria, você vai gastar 59 minutos para ler devagar, ouvindo uma boa música e ainda reler alguns textos mais difíceis. Porque tem muitos textos aqui difíceis até,
um pouco complicados para a gente entender, né? A gente precisa sempre ter essa percepção de que para a gente interpretar um texto da Bíblia, a gente tem que interpretar ele baseado em toda a interpretação da Bíblia. Então tem textos aqui que são difíceis, mas que se você interpretar com outros momentos e outros trechos, principalmente do Novo Testamento, que a revelação já era um pouco mais, já tinha avançado um pouco mais, a gente consegue entender o que Salomão estava dizendo. Se você quiser ler, eu aconselho, leia essa semana, 59 minutos, menos de 1 hora, você consegue ler esse livro todo. E aí você vai precisar de mais uns 30 minutos para ler o livro de Tiago. São os 2 grandes livros de sabedoria que a gente tem na Bíblia. Um no Velho Testamento, o outro no Novo Testamento. Então fica aqui a minha hashtag, fica a dica de final de ano. Leia esses livros. Amém? Versículo 1 do 1º capítulo. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasceu de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso aqui é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, à primeira vista, parece que a gente está falando aqui com um homem velho, rabugento e cansado, deprimido e pessimista. Você fala, como é que o Espírito Santo faz um livro desse ficar na Bíblia? Será que é para desanimar a gente? Não. Se a gente entende o contexto de vida de Salomão, né, ele foi alguém que viveu de maneira assim desregrada, fez o que quis, o que os olhos viram e desejaram, ele não reteve, teve para si. Ele fez isso buscando uma resposta para a existência humana, para a vida humana. Porque é como ele está dizendo aqui, não existe novidade, novidade mesmo não tem. Algumas coisas vão mudando, a tecnologia, a revolução industrial, mas o ser humano vive hoje exatamente como vivia desde o dia em que saiu do Éden, buscando um jeito de esticar e prolongar a própria vida, a própria existência. Está aí as indústrias farmacêuticas para dizer isso, buscando maneiras de fazer com que a vida seja menos enfadonha e mais confortável, desejando para si uma maneira de viver de forma mais tranquila. De novo, em si, estas coisas não são boas nem ruins. É o uso que a gente dá para elas é que vão determinar o quanto elas são benéficas ou não para a nossa vida. Mas parece aqui que o alvo dele, o objetivo de Salomão, é pela própria experiência pessoal, mostrar para nós que estas bênçãos terrenas, como comida, como água, como bebida, como alegria, como prazeres e como conquistas, elas muito mais trazem infelicidade para a nossa vida do que felicidade. Existe um filósofo, não sei se é filósofo, um pensador, chamado Schopenhauer, e ele diz que a vida é como um pêndulo, que balança de um lado para o outro. De um lado, a gente tem o desejo de conquistar coisas, e do outro lado, a gente tem as coisas que a gente conquistou muito por causa do desejo. E na teoria dele, na tese dele, ele vai dizer que a felicidade está no meio disso, entre a gente desejar coisas e conquistar estas coisas. Mas o nosso comportamento, nós adultos, é muito parecido com o dos nossos filhos. Quantos têm filhos em casa? A maioria aqui.
Ele já desejou muito uma coisa e te pediu tanto até que você foi lá e comprou? Talvez tenha acontecido aqui no Natal, não é? Quantos têm bastante brinquedos em casa? Não são simples ou brinquedos caros, mas brinquedos. Quantos têm bastante brinquedos em casa? Quantos têm bastante brinquedos que os filhos nem olham mais? E quantos têm bastante brinquedos que os filhos nem olham mais e nem deixam a gente trazer para o bazar? Eu tenho também. Ah, mas eu gosto, eu brinco. Mas é assim, eles querem muito uma coisa, e quando a gente dá essa coisa, passa algumas semanas, elas não têm mais valor. Se a gente como adulto não fosse assim, não estaríamos na 11ª edição do iPhone. A gente estaria na primeira, no máximo na segunda, mas aí as coisas vão mudando, evoluindo, e a gente vai achando que o que a gente tem, que comprou 1 ano atrás, já é velho, eu preciso de um novo, preciso de um melhor. E a gente fica nessa tensão entre desejar coisas e ter coisas, e a felicidade a gente vai tentando construir no meio do caminho, mas quando a gente tem estas coisas, elas não nos satisfazem mais depois de pouco tempo, e a gente já deixa de lado. Um computador, uma TV, um carro, passa o tempo, ele não tem mais o cheirinho que tinha, então a gente já fica desinteressado, muitos de nós com bastante facilidade, e a gente vai vivendo a vida assim, querendo coisas. E Salomão vai dizer, olha, eu testei tudo, eu tentei tudo, mas não tem jeito, tudo é exatamente igual. Quanto mais eu quis, mais eu fui buscar, e quanto mais eu achei, eu continuava vazio, eu continuava infeliz, e eu continuava procurando. O bem mais alto e mais elevado da vida humana repousa no fato de nós obedecermos a Deus e à vontade de Deus. O homem que na sua jornada, homem aqui eu estou falando do gênero humano, ser humano que na sua jornada de vida tem um encontro com o Senhor, tem um encontro com Cristo, tem a sua vida tomada por uma ação do Espírito Santo, este vai, na jornada com Cristo, percebendo o quanto as coisas do alto e fazer a vontade do Pai são muito mais preciosas do que todas as outras coisas, embora Deus nos permite sim que todas estas coisas estejam ao nosso serviço. O carro tem que servir a gente, a casa que a gente tanto quis tem que servir a gente, as coisas que a gente tem e vai conquistando, elas têm que servir a gente. E não o contrário, a gente servir estas coisas. Porque senão esse pêndulo da nossa vida nunca vai passar e a gente vai alternar entre felicidade e o desejo por coisas novas. As coisas boas dessa vida, Salomão vai nos dizer que eles não podem resolver a vida. Porque toda existência humana, toda a sua vida, quando vivida longe de Deus e longe da sua vontade, ela só traz frustração e insatisfação. E todos os prazeres e coisas materiais em si, que são coisas boas da vida. Esse autodesejo, como o Rafa dizia aqui, por estas coisas não podem produzir em nós outra coisa que não infelicidade, esse senso de inconstância e também de futilidade. Por isso que Salomão vai dizer que tudo é exatamente igual. O rio corre para o mar, mas o mar não se enche. E o rio continua correndo para o mar, e o mar continua não se enchendo, a água volta para o começo, de onde ela começou, que é lá na nascente do rio, e ela corre de novo para o mar, e a vida é assim. A vida passa, mas as coisas permanecem exatamente iguais, exatamente como elas são. Por isso ele vai dizer, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E a palavra no original para vaidade, ela traz a ideia de coisas que são efêmeras, passageiras, breves, temporárias, coisas que não duram muito, não duram mais do que a própria existência de uma pessoa que tem estas coisas. A palavra no original, ela vai trazer a ideia de vapor. Aliás, a Bíblia também ensina que a vida humana é como vapor, que começa aqui e logo se dissipa. E vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É como Salomão estivesse dizendo, tudo passa. Nada jamais é ou será como é hoje. Nada na nossa vida, nem coisas boas, nem coisas ruins, estarão exatamente como são hoje. Então, se a noite para você está escura, fria, sombria, se você está vivendo um período mal da sua vida, ele vai passar. Mas se você está voando um voo de cruzeiro, se está tudo bem, isso também vai passar. Nada dura para sempre. A vida humana é assim.
Não era para ser assim, mas é por causa do pecado, por causa da queda. O mundo caído é um mundo de vapor. A nossa existência passa. Nossa vida é cíclica. Hoje estamos bem, amanhã poderemos não estar. Hoje estamos mal, certamente amanhã não continuaremos mal. Mas ouvimos hoje aqui, eu estarei com você, eu sou o Senhor, eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Tudo debaixo do sol passa. E a totalidade da existência humana, então, é vã. Se tudo passa, se nada permanece, se nada é para sempre, se tudo é perene, qualquer esforço nosso é vão. Essa é a conclusão de Salomão, de alguém que está distante de Deus, buscando em todas as coisas o prazer, em todas as coisas o sentido para a vida, a significância para a própria existência. Alguém que está longe de Deus, isso tem que ficar claro para nós agora. Alguém que está longe de Deus buscando estas coisas, encontra nada. Tudo é enfado, tudo é canseira. Então, como é que a gente vai viver esse tempo que a gente tem para viver? Como é que a gente vai viver, talvez, até os 80, 90, 100 anos? A gente não sabe. Né? A gente não sabe se estaremos vivos amanhã, a gente não sabe se vai estar no próximo culto, no domingo. Parece duro, mas é a realidade da nossa existência. A gente não sabe. Então, se a gente não sabe, como é que a gente vai viver uma vida debaixo do sol? Precisamos de filtro solar. Precisamos de um protetor solar. No meu caso, o fator 70. E a gente tem que pensar nesse fator, né, agora com os conselhos e aquilo que Deus vai falar com a gente através da palavra. Que proveito tem a vida debaixo do sol? Que proveito tem o trabalho do homem? Nenhum. Se ele encara o trabalho, as tarefas, a obra, né, aquilo que ele tem que fazer, se ele encara simplesmente norteando o que ele precisa fazer pelos valores dessa vida humana, por termos que só diz respeito à nossa própria existência, ou seja, se tudo que ele tem para fazer é para essa vida só, se ele não consegue pensar como é a próxima vida, a existência para além dessa, porque a vida não é isso, o tempo que a gente tem para viver não é esse, a realidade da nossa existência não é essa. Aí eu lembro, né, minha cabeça que viaja muito, eu lembro do filme Matrix. Quem assistiu vai entender o que eu estou falando. Essa vida aqui é a Matrix, a vida de verdade está fora daqui, está depois dessa. Mas se tudo que a gente tem para fazer, a gente só valora aquilo que é para isso, para esse tempo, então não tem proveito nenhum debaixo do sol as obras que a gente tem para fazer. E as realizações que estão sobre as nossas responsabilidades. Mas se tudo que a gente faz, a gente pensa na vida depois dessa vida, depois da morte, do outro lado do céu, de uma vida do lado de lá do céu, então aí sim a gente consegue encontrar algum significado para a nossa existência, encontrar algum valor e algum propósito para a nossa vida, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, para as nossas empresas, para os nossos trabalhos literais, a gente consegue encontrar significância para tudo isso. A vida humana, em geral, é uma repetição infinita, como a gente viu aqui. E uma geração vai e outra vem. E um novo ser humano nasce, irmãos, a cada instante. E no mesmo instante que tem criança nascendo, outro ser humano está descendo para a sepultura. Tem uma troca, uma repetição. Sabe a única coisa que não muda? O material do qual o homem é feito. O homem é pó e volta para o pó. Mas o pó permanece, a terra permanece. Ela vai ser renovada quando dá a volta de Cristo. E ela permanecerá. Mas hoje, a história humana, como nós conhecemos, ela tem um fim para acabar. Então, ao mesmo passo que um nasce, outro morre. E a gente continua nesse meio que parece um loop infinito. Né? O homem se vai, a vida continua, vem outro no lugar dele, e aí, por isso, Salomão vai concluir, não existe nada novo debaixo do sol. Tudo é exatamente igual, sempre foi. Por isso, Salomão vai dizer também que todas as coisas são canseira. Ele diz isso aqui no verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém nem consegue as exprimir, explicar. O fardo fica pesado, o trabalho é trabalhoso. Dá trabalho fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. Porque a gente vai fazendo e não vai encontrando significado ou significância nessas coisas.
Então, a gente tenta resolver o dilema da vida através de subterfúgios. No caso de Salomão, por isso que eu quero que você leia o livro todo. Você vai perceber que ele tenta resolver os dilemas da vida dele de muitas maneiras. Ele começa pela sabedoria. Ele tenta resolver o dilema da existência pela própria sabedoria. Vamos ler Eclesiastes 1, 16 e 18. Ele diz assim, olha. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, eu procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Ou seja, ele era alguém sábio e buscava se tornar ainda mais sábio. Ele queria entender a sabedoria, entender o conhecimento. Para fazer isso, ele teve que deixar a sabedoria um pouco de lado e pesquisar sobre a tolice humana, sobre a falta de juízo humano, e traçar um paralelo entre ambas e comparar a sabedoria e a tolice. E ele vai concluir o seguinte: eu descobri que até isso é correr atrás do vento. Até comparar estas coisas, embora a sabedoria seja melhor do que a tolice, embora a luz seja melhor do que as trevas, mas até essa busca é correr atrás do vento. Porque não vai esticar os meus dias, não vai fazer com que eu viva mais. Eu vou morrer no dia que eu tiver que morrer. Então isso também me deu canseira. Porque, no verso 18, porque na muita sabedoria há enfado, há cansaço. Porque ele tem que usar aquela sabedoria, enfim, para resolver questões do reino, questões da vida. Então, até a sabedoria é um enfado. E quem aumenta o seu conhecimento também aumenta a sua própria dor. Tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade, tudo é curto, tudo é perene, tudo passa. Por isso que dá a impressão que a gente está vendo um homem aqui pessimista, depressivo, mas não é. Ele está concluindo essas coisas, de novo, não para repetir, mas para ser didático, na perspectiva de alguém que está distante do Senhor. O Rafa orava aqui pelas ofertas, né, e falava sobre a busca por coisas. Ele disse, olha, a gente pode projetar coisas, mas que elas estejam na presença do Senhor. Provérbios 16:3. Consagra os teus planos ao Senhor e apresente tudo a Ele. E estas coisas com as bênçãos do Senhor irão acontecer. Mas não dá para interpretar esse texto de Salomão, inclusive, sem considerar o que Tiago fala. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Mas o que é pedir mal? É pedir fora da vontade de Deus. É pedir sem conhecer o que Deus tem para as nossas vidas. E aí, como a gente pede fora da vontade dele, a gente não recebe. E é isso que ele está dizendo. Até isso é correr atrás do vento. Traz enfado, traz dor, traz peso. E aí ele descobre que quanto mais sabedoria, menos ele conseguia resolver os dilemas da vida. Então ele tenta resolver o dilema da sua própria existência de outras maneiras. Leia o livro e você vai perceber quais são. Mas eu queria tomar uma como exemplo, que é através do prazer. Eclesiastes 2 agora. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ele termina dizendo, olha, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a dor. Então, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade, vapor. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Eu resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, eu construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Eu amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres
e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Quis de tudo, buscou construir para si um harém, imaginando que nas muitas mulheres ele encontraria algum significado para a vida. Buscou na música alguma maneira de satisfazer a sua própria existência. Construiu casas, edifícios. Ele fez tudo o que qualquer um de nós aqui gostaria de fazer. Esposas, com exceção da parte das mulheres, tá? O resto a gente até acha legal. Construir casas, edifícios, né? Ter boa música no carro, tocando todo dia. Não fiquem bravas, tá? A experiência de Salomão não é a nossa. Mas, de fato, os homens, né, a humanidade tem buscado nestas coisas significado para a sua própria existência. E ele não consegue. Tudo era correr debaixo do sol. Quando ele desejava uma casa, ele construía, ficava pronto. Ele, já sei, vou fazer um prédio maior. E ele construía. E aí, quando estava pronto, ele, não era isso. Já sei, vou gados, milhares, boi, carneiro, de tudo. Também não era isso. Nada resolvia o problema dele. Porque ele estava distante de Deus. O coração dele estava desconectado do coração de Deus. Agora, o curioso é a gente parar para pensar e olhar para a Bíblia como um todo e perceber como teria sido o mundo antes da queda. Tudo à disposição dos filhos de Deus. Eles podiam trabalhar a hora que quisessem, não tinha que marcar ponto, podia comer o que quisessem, né, com exceção daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o resto estava tudo liberado. Podiam namorar quando quisesse, e aí a gente não precisa de detalhes, mas, enfim, eles tinham a missão de popular a terra, não é? Tinham que multiplicar. Então eles podiam fazer tudo, ter prazer, comer, beber, as melhores frutas. Imagina como não era o sabor das frutas antes do pecado, como não era o gosto da água antes do pecado. A Bíblia diz que o pecado mudou tudo, destruiu tudo. Imagina o que não era olhar para os pomares antes do pecado. Então Deus cria, é curioso isso, mas a semana da criação começa com Deus estabelecendo ordem no caos e trazendo luz para as trevas. E a partir daí ele vai separando terra das águas, fazendo brotar relva, fazendo com que as águas dessem animais, cada um segundo a sua espécie, e com que a terra desse animais, segundo cada um a sua espécie, e o céu a mesma coisa. Ele foi preparando tudo durante uma semana, para que no final da semana da criação, com tudo pronto, ele estabelecesse os seus filhos aqui na terra. Alguém que deveria dominar sobre todas as coisas, que deveria estabelecer o padrão do reino dos céus, de Deus, mas que tinha ao seu serviço, a seu dispor, toda a criação. A vida não seria chata antes do pecado. Na verdade, seria melhor do que essa. Com prazeres, com delícias. O Jardim do Éden fala isso, Jardim das Delícias. A maior de todas elas era a presença de Deus todo final de tarde com eles. Mas o pecado mudou tudo. Mas sabe o que o pecado não mudou? Estas coisas continuam sendo para o nosso prazer, para o nosso deleite. Elas nos servem como, não uma distração, mas para que a gente possa suportar a jornada daqui até o fim dos nossos dias. Para que, enfim, estejamos reunidos com o Senhor novamente. Só que por causa do pecado, a gente desconectado de Deus, a gente começa a fazer mau uso dessas coisas. Mas elas continuam lá, disponíveis para nós. Como é que a gente vai fazer uso destas coisas então? E aqui está o filtro solar. Não sei quantos planos você fez para o próximo ano. E se já fez, e se não fez. Se quiser, faça planos. É bom estar planejado. Mas que eles não roubem a tua percepção do comum,
do ordinário. Que o desejo pelo extraordinário não te faça perder a percepção do tempo que é hoje. Porque aqui nesse livro, você vai ver no capítulo 3, Salomão dizendo que existe um tempo para tudo. Tempo de morrer, tempo de nascer, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de espalhar, tempo de se juntar. E aí o curioso é que esse tempo não está sujeito à nossa vontade. Não é a gente que decide quando é que é tempo de nascer. Você está sentado aqui e nem pedir tua opinião. Você simplesmente nasceu. Porque você já tinha nascido no coração de Deus para esse tempo, para essa geração, para Ele usar a tua vida, inclusive através dessas coisas, para tocar muita gente. Tá bom. Mas a gente precisa entender o lugar delas e o lugar de Deus na nossa vida, para que a gente possa trazer significado para a existência. No ano que vem, esses filtros solares, esses conselhos que você vai encontrar aqui, vai evitar muita queimadura. Se você alinhar a tua palavra, alinhar a tua vida com essa palavra, com aquilo que a gente vai ouvir agora nos próximos minutos. Aliás, eu preciso correr, mas eu queria pedir para você pular lá para Eclesiastes 8. Nós vamos ler primeiro o versículo 16, 17, depois a gente vai avançar um pouquinho mais pelo capítulo 9. Mas no versículo 16 do capítulo 8, ele diz assim: quando eu me dediquei a conhecer a sabedoria, e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então, primeiro ponto, se alguém disser para você, eu entendi a vida, eu sei exatamente como as coisas funcionam, eu sei totalmente a verdade de Deus, desconfie. Por mais que a retórica pareça ser boa, por mais que a imposição da voz, o uso das palavras, te atraia o coração para ensinos hoje que vão te colocar muito, e está cheio de ensino na internet que bota a gente mais longe da vontade de Deus do que perto da vontade dele para as nossas vidas. Ensinos como de não precisa carregar a tua cruz porque Cristo já carregou, de que está tudo bem, então você pode viver a vida do jeito que você quiser. Corre disso porque a graça é de graça, mas ela traz para nós responsabilidades, coisas que nós temos que fazer. Então a gente precisa ter a primeira coisa no coração. Se alguém disser, eu entendi, desconfie. Porque até o apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando do amor, ele vai dizer o seguinte: olha, hoje a gente olha para as coisas que são perfeitas como que num espelho embaçado. Então a imagem que a gente tem das coisas é distorcida. Ele fala dele mesmo: o que eu conheço hoje, eu só conheço em parte. Mas quando aquele que é perfeito vier, então eu conhecerei de maneira plena, como também sou conhecido. Então, se alguém disser para você, eu entendi a mente de Deus, eu sei como Deus funciona, essa é a verdade plena, desconfie. Porque Salomão não conseguiu, e ele foi mais sábio que qualquer um de nós aqui. E o apóstolo Paulo disse, não tem jeito, a gente conhece só uma parte da verdade. Quando aquele que é perfeito vier, então nós conheceremos a verdade como um todo. Mas no processo, Deus, pelo seu Espírito, está nos conduzindo a essa transformação, santificação, a esse conhecimento pleno de Cristo, no qual nós estamos crescendo dia após dia, por causa da obra da santificação na nossa vida. Amém? A Bíblia fala, Cristo começou uma boa obra em nós e Ele vai terminar essa obra. Amém? Quando que isso acaba? Quando a gente desce para a sepultura. No último dia, no último suspiro do nosso fôlego, de vida. Quando a gente voltar para o Pai e o nosso corpo for para o pó, então a obra que Ele tinha para realizar em nós, ela estará completa e nós estaremos com o Pai. E Salomão, ele entendeu isso. As coisas que Deus faz, a gente não compreende. Por isso que a vida ela é cíclica, repetida.
Um ciclo acaba, o outro vem e traz muitas expectativas e não tem nenhum problema, desde que a gente alinhe o nosso coração com essas expectativas, na perspectiva da vontade plena de Deus para nós. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é o que Salomão vai concluir aqui também. Mas avançando pelo capítulo 9, Salomão volta para uma questão que parece ser o catalisador da vida, catalisador da existência. Algo que acontece com o ser humano depois da queda, que nos equaliza, que nos coloca todos no mesmo nível, e é a morte. Ele diz assim: eu tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Entende Isaías 45, que a gente ouviu agora há pouco? A nossa vida está nas mãos de Deus, dos justos e dos sábios. É Ele quem decide. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. E aqui, aquela pontinha da teologia da prosperidade que resiste em todos nós, quer se manifestar. Que a gente vai achar, não é possível. Deus não pode ser injusto a tal ponto. Se eu faço o bem, se eu sou justo, se eu oferto, se eu dizimo, se eu isso, se eu aquilo, se eu faço todas as coisas boas, como é que as coisas ruins podem se suceder a mim? É isso que a teologia da prosperidade ensina. É isso que a teologia do coaching, que é uma evolução da teoria da prosperidade, quer nos ensinar hoje. Faça por merecer. Conquiste, deseje, planeje. Vá atrás. Deus vai te recompensar. É bem verdade que a gente tem galardão. É bem verdade que as coisas se multiplicam no reino de Deus. Mas sempre debaixo do propósito de Deus para a nossa existência. Nunca por causa do que a gente acha ser certo ou não. Ele está dizendo, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade. Está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, ruma aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem de mais nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor e ódio e inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá, eu leio depois o versículo 7. Os bons e os maus morrem. Os ímpios morrem, mas os justos também morrem. Os velhos morrem, mas pessoas jovens também morrem, e às vezes de maneiras violentas, às vezes de maneira curiosas. Esses dias, deixa eu fazer as contas, 21 anos que eu fui, 22 anos faz agora em janeiro que eu fui para o exército. Foi quando eu me desliguei da igreja, né, a primeira e última vez na minha vida, isso não vai acontecer mais, em nome de Jesus, amém. Um amigo, ele tinha se casado há alguns anos e 2 anos antes de eu sair do convívio da igreja, ele tinha tido uma filha. Então, faz 22 anos que eu vi aquela bebezinha, né, e fazia 2 anos que ela tinha nascido, agora em 2019 ela completou 24 anos e teve um infarto, sem nunca ter tido um problema de saúde. E morreu, e deixou a irmã mais nova e os pais. Os velhos morrem, mas os jovens também morrem. Será que a gente tem mesmo condição de ficar adiando as decisões que a gente precisa tomar? Será que a gente tem mesmo controle da nossa vida ao ponto de dizer, primeiro eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, depois eu vejo qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que a gente tem esse tempo? Talvez sim, talvez não. Mas, irmãos, é uma roleta russa.
Por isso que a Bíblia também vai nos ensinar, o que você tem para fazer hoje, faça hoje. Por isso que o autor de Hebreus vai citar o Velho Testamento e vai dizer, se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque o hoje é o agora. Daqui a alguns minutos, a gente não tem controle. Todas as coisas. E este é o mal da vida. Este é o mal de viver uma vida debaixo do sol. Se estivermos em Cristo, não é mal, é bem. Porque a gente fecha os olhos aqui e abre os olhos lá, do lado do nosso Senhor, e seremos consolados por Ele. Por isso que a morte para o cristão é uma grande bênção. Que a gente não sabe lidar com isso ainda. Mas Paulo vai ensinar que corpo e sangue não podem herdar o reino dos céus. Por isso que a morte é necessário para que a gente semeie um corpo corruptível e colha na volta de Jesus um corpo incorruptível, glorificado, como foi o dele na ressurreição. Para que a gente possa então entrar no reino dos céus. Tudo isso acontece, as pessoas morrem, todos morreremos. Mas enquanto estamos vivos, há esperança. Está dizendo, olha, tem mais esperança para um cão, e a palavra cão aqui é muito mais hiena, lobo, esses bichos ferozes do mato, do que aquele cachorrinho bonitinho que a gente tem em casa. Então ele está dizendo, tem muito mais esperança para um bicho que come carniça, restos de caça de outros animais maiores, do que para um leão, porque o leão morreu. É como eu comentei, a gente precisa entender esse trecho de Salomão olhando para a Bíblia como um todo. Aqui ele está dizendo para a gente, morreu, acabou. Mas irmãos, então alguém pode dizer assim, se morreu, acabou, então eu vou fazer o que eu tenho para fazer e aproveitar a vida agora, porque a vida é isso. E ele estaria certo se não houvesse ressurreição. Paulo vai dizer, se não houver ressurreição, então o que a gente está fazendo é em vão. Viva a vida do jeito que você quiser, faça as escolhas que você quiser, alimente a sua alma, alimente a sua carne, porque morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. Não é exatamente isso que Salomão está dizendo. O que ele está dizendo para nós é que tem que resolver hoje. Tem que resolver hoje. Porque depois que a gente morrer, né, vem a morte e depois disso vem o juízo. E a gente só passa por esse processo uma única vez, a Bíblia vai nos ensinar. Então, se a morte é certa, o que a gente faz com esse tempo que a gente tem para viver? Aí eu quero ler de 9 a 7, já caminhar para o final, e desculpa, eu vou passar uns 10 minutos, mas no final vai dar tudo certo. Versículo 7, portanto, vai, coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se fatigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, creio que todos aqui irão experimentar muitas coisas boas no ano de 2020. Amém? Mas nenhum de nós estaremos presentes em 2120. Até lá, todos nós estaremos na sepultura. O que você tem para fazer, faz hoje. Devemos aproveitar as boas coisas da vida, o vinho, a bebida, tantas coisas boas Deus criou, a comida, de maneira a honrar a Deus, sabendo que o sentido da vida não está nestas coisas, e que elas não são distração para nós, mas são presentes de Deus para nós, para tornar a jornada mais suportável, para tornar a jornada mais feliz, mais ampla, mais plena. O mundo é frustrante, por quê? No final vem a morte. Então o mundo é mau, mas o mundo também é bom, porque Deus é bom, o Senhor é bom, e Ele tem nos abençoado com todas essas coisas. A gente só não entende isso, porque a gente insiste em viver. Talvez, se a gente não entender a perspectiva correta disso, a gente vai viver como os fatalistas, dizendo, bom, se a vida é isso, então vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar, vamos viajar, vamos passear, porque a vida é isso, comeu, bebeu, morreu, acabou. Já era, então vamos viver a vida. Fatalistas pensam assim. Ou então, um outro erro, pensando já na questão da ressurreição, a única coisa que importa não é essa vida, é a outra vida,
Então eu vou viver essa vida como quem não está vivo. Como quem deixa, seguindo aqueles conselhos de pensadores contemporâneos que querem dizer para a gente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, já que o que importa é a ressurreição, o que acontecer aqui está bom, estou no lucro. Não deve ser assim. A gente tem sim que ter a perspectiva da ressurreição e fazer bem as coisas que Deus espera que a gente faça. Quer coma, quer seja comida, quer seja bebida, faça tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, qual que é o filtro solar para o ano de 2020 para você viver essa vida debaixo do sol? Honrando ao Senhor, coma com alegria o teu pão, com gratidão, sendo pouco ou sendo muito, coma com alegria o teu pão. Amém? E leva a sua esposa para jantar naquele restaurante que você sempre quis, mas nunca levou porque ficou preocupado com as contas. Fala a Deus, tem a parte das mulheres. Se bem que, olha como vocês são sortudos, acabou sumindo daqui das minhas anotações. Mas é verdade, sabe por quê? A vida é assim, e eu não estou imitando o Thanos, tá? Mas ela é assim, é um vapor. Então, mas eu ganho pouco. Ok, guarda ali 50 todo mês, que no final de uns 4 ou 5 meses você vai levar lá naquele restaurante que vocês sempre quiseram, mas o medo de não pagar a conta nunca deixou. Leve os seus filhos, se reúna mais com os seus amigos, faça mais churrasco. Com a tua célula, faça mais churrasco em 2020 do que você fez agora. Porque essa é a alegria que Deus quer para os seus filhos. Coma com alegria o teu pão, juntos. Na mesa, tantas coisas especiais acontecem, irmãos. Comunhão, o partilhar da vida, das coisas boas, dos dias difíceis. É aqui, comendo pão, que tudo acontece. Foi assim que a igreja nasceu. Partilhando todas as boas coisas, tendo tudo em comum, comendo do mesmo pão, tomando do mesmo vinho. Beba com prazer o seu vinho. Ai, pastor, pode beber? Sempre me perguntam isso. Sempre. E eu sempre digo, depende. Sabe por quê? Quando a gente vive desconectado de Deus e da vontade dele, a gente faz da comida glotonaria. A gente faz da bebida bebedeira. A gente faz do sexo lascívia, luxúria, adultério. As coisas boas da vida, longe da presença de Deus, desconectados de Deus, são más, corrompem a alma, deturpam a mente, ferem o coração e nos colocam na contramão do que Deus sonhou para nós. Todas as proibições do vinho na Bíblia é uma só: não se embriague. Aí o pastor Lucatelli falou que pode beber. Deus está vendo. E Ele conhece o teu coração melhor do que eu. Estou te falando de teologia. Salmo 104 diz que Deus criou o vinho para a nossa alegria. Aí fala, então pode ficar bêbado. Quem diz que bêbado fica alegre? Fica bobo. Não fica alegre. Então, por favor, entendam. Sempre me perguntam isso. Pastor, pode beber? Olha, só pelo fato de você estar me perguntando, eu digo, não bebe. Você não pode. Porque provavelmente você não é livre para beber. Os irmãos estão me entendendo? Romanos 14 resolve isso. Olha, não julga o teu irmão, porque ele come, porque ele bebe, ou um dia que ele acha mais santo que o outro. Que cada um, caiu um suor. Que cada um esteja convicto e firme na sua fé diante do Senhor. Então, pode beber? Eu vou dizer, não pode. Tá? Leia a Bíblia, ore, converse com Deus, com sua esposa, sei lá, o que você vai fazer da sua vida. Mas faça tudo para a glória de Deus. Amém? Eu estou vendo que eu vou ter que me explicar para alguns pastores. Você entendeu, né, Rafa? Os irmãos entenderam? Estou com medo agora. Se eu demorar 6 meses para ministrar ano que vem, vocês já entenderam por quê. Mas é verdade, a única proibição é a embriaguez. Já deu um jeito. Que as suas vestes sejam sempre brancas. Aqui no capítulo 9. Roupas brancas, irmãos, eram usadas para festas. Principalmente festas de casamento. Aliás, quando um rei ou alguém muito rico
promovia um banquete, uma festa de casamento, ele dava a roupa e era uma roupa branca. Festa é alegria, é comunhão dos santos, é estar junto, é partilhar da vida, é vivenciar as experiências boas, mas também as ruins, mas fazer isso como corpo, discernindo o corpo de Cristo, discernindo a igreja, a importância de nós congregarmos na célula, no culto, de viver essa experiência de comunidade e de comunidade cristã. Isso é estar com roupas brancas. Vestes brancas também simbolizam os atos de justiça dos santos, que são as boas escolhas que a gente faz no curso da vida, alinhado com a vontade de Deus para a nossa existência. Nunca falte o óleo na sua cabeça. E óleo dá para a gente aquela conotação também de perfume. Ou seja, parece aqui que Salomão está dizendo, prepare-se para uma festa, prepare-se para um grande banquete, prepare-se para estar junto com as pessoas, prepare-se para um casamento. Talvez muita gente ache essas coisas desperdício. É muita comida, é muita bebida, quando a gente está junto, reúne. Eu já escutei coisas assim. Isso é um grande desperdício. Mas outros que entenderam a vontade de Deus para a sua vida e para a nossa vida em comunidade, em família, vão entender, é bênção do nosso Pai para nós, é a maneira com a qual Ele quer alegrar o nosso coração. Por isso nós vamos participar de todas estas coisas, trazendo glória para Deus. Salomão também vai dizer, como filtro solar, para enfrentar uma vida debaixo do sol, aproveite o teu casamento. Se alegre com a sua mulher, ame-a. Ele dirige muito para os homens, até por causa de questões culturais da época, mas tem o mesmo peso para a mulher. Se alegra com o teu marido, ainda que ele esteja gordinho. Vou mudar, ainda que ele esteja fofinho. Sabe aquelas barrigas de tanquinho que aparecem no comercial da TV? Vale nada. É pão bolorento. É sepulcro caiado. E se o Diego ouvir agora, hein? Bom, eles vão me entender também. O casamento é bom para suportar a vida. Tudo bem que tem a sogra, né? Que faz parte ali do contexto. A minha não está aqui hoje, mas depois você fala para ela. Tá? Mas o casamento é uma grande bênção. Aliás, é nessa estrutura de família que Deus vai mostrar para a gente como o reino de Deus funciona. A família e a igreja fazem parte da mesma revelação. Deus tem nos ensinado isso há muitos anos. Agora, se estas coisas elas forem usadas assim, o vinho, a bebida, a comunhão com os amigos, o uso, né, da esposa, do marido, as intenções no casamento, se elas forem usadas de maneira desregrada, então é aquilo que eu falei agora há pouco. A comida vira glutonaria, a bebida vira bebedeira, e tudo que a bebedeira traz. O sexo, que é uma fonte de prazer para os homens, para as mulheres, se torna luxúria, adultério, que acontece no coração, na mente. Sabe, alguém que vive estas coisas de maneira desregrada, gasta tempo com pornografia, gasta tempo com pensamento deturpado a respeito do sexo, porque está vivendo fora, longe, buscando naquilo que vê, naquilo que ouve, satisfação para a própria existência, para a vida. Mas se estas coisas então estão debaixo da vontade de Deus, a perspectiva deve ser de que estas boas coisas servem como forma de Deus nos abençoar, até que nós enfim estejamos com Ele para sempre. E depois ele diz assim, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com alegria. Não tem a ver com as coisas do cotidiano. Faça com alegria e faça conforme as tuas forças. Tudo que vier para as nossas mãos. Não é só as coisas do dia a dia que ele está falando, mas Salomão está falando aqui dentro desse contexto. Se for para comer, faz dentro das tuas forças, conforme as tuas possibilidades. E as tuas possibilidades muitas vezes vão muito além do que você mesmo imagina ser uma possibilidade. Por isso que eu disse, se tiver que guardar dinheiro para ir para um bom restaurante, para comemorar aniversário, para comemorar nada, só para aproveitar o tempo, faça isso. Porque se a gente morrer, vai ficar tudo aí. Salomão falou, eu fiz tudo isso, eu vou morrer, vai vir outro que não fez nem a metade e vai aproveitar tudo, mais do que eu. Porque eu fiquei correndo atrás dessas coisas. Vê, Salomão era de fato alguém muito inteligente.
muito sábio. Então aproveita a vida. Tudo que vier para a tua mão, faz conforme as tuas possibilidades, com toda a tua força, com todo o teu empenho, com diligência, com cuidado, com zelo, porque é isso que Deus espera de nós. Porque Ele é um Deus assim, que faz todas estas coisas com muita ordem. Faça com alegria. Amém, irmãos? E já para a gente caminhar para o final, se o pessoal do louvor puder já preparando o ambiente aqui para a gente orar daqui a pouco. Só queria refletir com vocês mais um ponto, que é muito importante. Desde o início, a gente podia ter desfrutado todas essas coisas, mas o pecado mudou o mundo e a gente começou a fazer mau uso destas coisas que são boas, que foram coisas que Deus criou para nós. E aí a gente perdeu a percepção do que estas coisas de fato representam para a existência do homem. Mas, de muitas maneiras, ao longo da história, Deus vem resgatando isso. Primeiro, na maneira como a igreja nasceu lá em Jerusalém, juntando pessoas, senhores e escravos, gregos, prosélitos que eram gentios, convertidos ao judaísmo e também judeus, juntando todos como uma grande família, vivendo tudo em comum, aproveitando das boas coisas da vida, apesar de toda a dor e sofrimento que anos mais tarde a perseguição impôs sobre os nossos pais, sobre os nossos irmãos, que começaram esse movimento, que começaram o caminho. Não era nem cristianismo à época, nós éramos conhecidos como as pessoas do caminho. As pessoas que no caminho da vida, da jornada, da existência, foram encontrando uma nas outras apoio, suporte, prazer, dividindo estas boas coisas. E ao longo da história Deus vem restaurando isso. Calvino, por exemplo, nas Institutas, ele disse o seguinte: ora, se ponderarmos para que fim Deus criou os alimentos, nós verificaremos que Ele quis levar em conta não só ou apenas a necessidade, mas o deleite e a alegria. E assim, a mesma coisa na indumentária. Ele foi além da necessidade, nas roupas. Foi o seu propósito fomentar o decoro e a dignidade. Nas ervas, árvores e frutas, além dos variados usos, proporciona a beleza da aparência e a suavidade do seu perfume. Flores, ervas, árvores, comida, bebida, tudo para o nosso deleite, tudo para o nosso prazer. Mas o mundo em queda destruiu tudo isso. Só que Deus proporcionou um caminho de volta para Ele. A Bíblia nos ensina que Deus está no mundo, reconciliando o homem consigo mesmo, através de Cristo Jesus. E como Cristo tem aparecido hoje para as pessoas que estão sendo reconciliadas com Deus, através da sua vida, através da minha vida. Por isso, a gente não tem muito tempo para perder com coisas que vão, em vez de significado, trazer mais infelicidade, mais futilidade. Agora o curioso é que estas mesmas coisas, se estiverem em Deus, dentro da vontade de Deus, são para nós fonte de deleite. Cristo é o único caminho possível. E sabe qual é o curioso? Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Transformar água em vinho. E vinho bom. Vinho bom. Que até o maître lá da época, o enólogo, enólogo? Nossa, esse vinho é bom. Primeiro milagre. Para alimentar pessoas, Ele multiplicou pães e peixe. Ele usou esses elementos na ceia. No dia em que Ele foi traído, Ele pegou vinho, suco de uva não, vinho. Falou: amigos, esse aqui é o meu sangue, que daqui a pouco vai ser derramado por vós. Vamos beber juntos, até porque eu nunca mais vou fazer isso. Pelo menos não até que nós estejamos juntos de novo, nas bodas do Cordeiro. Esse pão é o meu corpo, que vai ser moído por vós. Como? Beba o seu vinho com alegria. Coma o seu pão com alegria. Ué, mas e a mulher? Qual o exemplo de Cristo?
Ele não está se preparando para um casamento com a sua amada igreja? Nesse momento, se preparando para se casar com a gente, para se alegrar com a gente. A igreja é a noiva de Cristo, no qual Ele se alegra. Ele deu o exemplo para nós. Pão, vinho, comunhão com os santos. Na ceia nós temos a presença do óleo do Espírito. Que Salomão dá esse conselho: que o óleo nunca se afaste da tua cabeça, que o Espírito Santo nunca te deixe, ou melhor, que você nunca deixe de ouvir os conselhos do Espírito Santo. Irmãos, nós aqui na igreja fazemos isso todo primeiro domingo do mês. Aliás, domingo que vem tem ceia. Venha, convide outros. Ao convidar, diga que todos os domingos são exatamente iguais, porque a vida é assim debaixo do sol. Não é que o domingo de ceia é mais mágico, mais místico, mais especial. Parece ser, porque muita gente vem para a igreja, parece que só a cada 4 domingos. 1 sim, 3 não. Isso é conversa para um outro dia. Mas todos os dias são iguais debaixo do sol. Mas domingo que vem é ceia. E a gente faz aqui na igreja pelo menos uma vez por mês. Até quando tem encontro, a gente acaba celebrando 2 vezes. Quando você vai visitar alguém num hospital e faz uma ceia, também participa. Mas, assim, na nossa visão, uma vez por mês a gente faz isso. Irmãos, nós vamos continuar fazendo. O Ministério Verbo Vivo é muito maior do que a nossa própria existência. Vão se passar os anos e eu não estarei mais aqui, porque eu terei descido à sepultura. Amanhã, Deus queira que não. Eu acho que tem bastante coisa que eu posso contribuir ainda. Mas e se for amanhã? Mas enfim, a igreja vai continuar. E a igreja vai continuar celebrando a ceia domingo após domingo, falando do pão, falando do vinho, falando da comunhão dos santos, falando de uma vida em relacionamentos, em comunidade. E nós faremos isso até que o Senhor volte para nos buscar, para que estejamos com Ele de uma vez por todas e para sempre numa nova vida. Amém? Essa é a esperança do nosso coração. O que nós vamos fazer daqui até lá? Viver uma vida digna da salvação que nós ganhamos de graça. Viver uma vida orientada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente vier a ter muitas coisas, todas elas têm um propósito, tem a ver com o outro, mais do que tem a ver com a gente. E se a gente tiver pouco, aliás, o que é pouco ou muito, isso é relativo. Talvez vão querer dizer para a gente: nossa, você fez tão pouco na vida. E a gente chega no fim da vida e fala: nossa, mas eu não tinha percebido que era pouco. Para mim, isso já estava bom demais. Então, pouco ou muito é muito relativo. Mas tudo que Deus tem nos dado é para a nossa alegria, para a nossa provisão, para o nosso prazer e para o nosso deleite. E Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente mesmo sonha. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência nas mãos do Senhor. Cristo vive e um dia Ele vem nos buscar. Que sejamos encontrados fiéis, como na parábola dos talentos. Que sejamos encontrados fiéis e sempre, todos os nossos dias, no centro da vontade dEle para a nossa existência. Aí a nossa vida vai ter significado e aí a vida debaixo do sol vai ser muito mais fácil. Amém? Um excelente 2020 para você. Você seja feliz, próspero e possa superabundar em toda a obra de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.